Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada e hoje nós vamos discutir sobre o tema Sintonia com a generosidade. Para iniciar as nossas discussões de hoje, vamos dialogar com os dizeres de Frei Beto, quando ele diz que só existe generosidade na medida em que percebo o outro como outro e a diferença do outro em relação a mim. Esses são dizeres importantes para que possamos discorrer sobre esse tema hoje. Generosidade é um conceito que deriva do latim e refere-se à inclinação, tendência para dar e partilhar acima de qualquer interesse e utilidade. Trata-se de uma virtude e um valor positivo que se pode associar ao altruísmo, à caridade e à filantropia. Então vejamos que aqui a gente traz 3 dimensões para discorrermos ao longo dessas reflexões que nós vamos fazer, que é o altruísmo, a caridade e a filantropia. Então, de acordo com esse conceito que a gente trouxe, nós vamos ao longo das nossas reflexões fazer algumas indagações. E a primeira que nós podemos fazer é o que diz a espiritualidade sobre a generosidade. Poderíamos já começar dizendo que Deus é generoso, foi generoso ao criar. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas riquezas. Deus é aquele que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Então, para que nós pudéssemos estar aqui nesse plano terreno, vivendo esse propósito de uma transformação espiritual, Deus nos oferece com tamanha generosidade um mundo de possibilidades. Nós temos aqui um mundo de possibilidades. Nós vivemos num mundo com muitas coisas boas e importantes, que podem nos ajudar a nos transformar, que podem nos ajudar, que servem de instrumentos para nos ajudar no processo de transformação. Tamanha generosidade divina. E em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a gente enfatiza que Deus é aquele que a todos dá com generosidade sem reprovações. Ele nos oferece tudo que é necessário para que possamos viver as experiências terrenas com vistas à nossa transformação, com vista à transformação do nosso ser. Basta que olhemos com olhos de ver e escutemos com ouvidos de ouvir. Só que muitas vezes nós estamos nesse tempo e espaço com outros propósitos. A gente acaba esquecendo do propósito maior, que é a nossa transformação. Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais para nós, começamos a perceber mais por que de fato nós estamos nesse mundo, por que eu exerço essa profissão, por que nasci nessa família, por que estou nessa comunidade. Então são porquês que a gente precisa estar fazendo que vão nos ajudar a entender a generosidade divina. Podemos destacar também em Salmos que feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Se nós estamos aqui num mundo generoso que Deus nos oferece, com tamanha bondade, então felizes somos nós, felizes são aqueles que emprestam com generosidade. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, nós podemos destacar quando ele fala: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Então, a generosidade, ela nos ensina a não ser avarentos. Então, nessa perspectiva, nessa dimensão da generosidade, nós precisamos cultivá-la, imbuídos e imbuídas por esse pensamento, por esse sentimento de que aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Então, e a generosidade, quando ela permeia esse plantio, a colheita é conforme a sua semeadura. Então, se nós desejamos viver a plenitude de uma transformação do nosso ser, nós precisamos semear boas sementes. E uma das sementes que a gente considera como boa é a generosidade. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, podemos destacar: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Então, a maior felicidade em dar do que receber é no sentido de que, quando somos generosos, quando doamos com generosidade, nós colhemos felicidade. É uma felicidade de um bem-estar, é uma felicidade de uma transformação, de uma emancipação espiritual. E nesse sentido, a gente destaca que ser generoso é uma forma de mostrar o amor de Deus, ou também de mostrar o amor a Deus. Então, são questões importantes para a gente poder, porque a gente vai fazer na prática. A gente precisa mostrar esse amor. A gente precisa, para mostrar esse amor, nós precisamos vivê-lo. Amor não se mostra com teoria, amor se mostra com prática. E a generosidade é uma das dimensões da lei de amor. Então, ela é a semente de uma construção de um bem maior. Por isso que, de acordo com a espiritualidade, nessa dimensão que a gente está analisando, na dimensão cristã, generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. E essa concepção, ela permeia também outras abordagens. Então, o princípio da generosidade, no sentido de nos constituirmos pessoas melhores, ela está imbuída pelo princípio da partilha por bondade. Então, eu sou generoso pelo princípio da bondade, do bem-querer, do desejar o bem ao outro, do sentir-se bem porque está fazendo o outro feliz. Por isso que podemos destacar essa frase, fazer o bem sem olhar a quem, como uma das dimensões da generosidade. Então, as questões da espiritualidade, conforme destacamos, nos instiga a pensar na generosidade como uma atitude imbuída pelos princípios da lei de amor. Amar todas as pessoas indistintamente. Essa atitude nos eleva porque praticamos o bem com foco na benevolência. E isso fortalece o princípio da generosidade. Só um ser muito generoso faz o bem sem olhar a quem. Outro princípio é: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então, esse é um outro ensinamento quando nos diz que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, aquele que está praticando a generosidade, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então, essa generosidade imbuída pelos princípios da humildade. E generosidade não é barganha com Deus. Não pode ser barganha com Deus.
Por isso chamamos a atenção para alguns sinônimos sobre generosidade, como, por exemplo, a nobreza, a grandeza, a dignidade, a bondade, a magnanimidade, a benevolência, a beneficência, a humanidade, a compaixão e tantos outros sinônimos que a gente pode estar trazendo. Tantas outras palavras, sublimes palavras que a gente pode estar trazendo. Então, por isso, considerando isso, não é barganha com Deus. Eu não vou fazer o bem para ganhar ponto com Deus. Eu não vou fazer o bem porque eu faço bem só aquelas pessoas que eu sei que vão me devolver em dobro. Eu não vou fazer algo para ter o reconhecimento e ser bajulado. Eu vou fazer o bem por um ato de nobreza, de grandeza, de dignidade, de bondade, de humanidade, de um grande desejo de fazer o bem. Então, isso que é cultivar a generosidade. E isso se faz na prática. A gente começa pelo plano da vontade. Eu estabeleço uma meta. Eu quero ser generoso, eu quero cultivar a generosidade. Mas ela só vai acontecer de fato, vai me constituir de fato uma pessoa generosa quando eu estiver colocando em prática. Não basta o discurso. Na filosofia budista, a generosidade é a primeira das 6 perfeições. Eles vão trabalhando com várias virtudes, no sentido do cultivo de várias virtudes. E a generosidade é a primeira. E porque eles falam que o ato generoso significa termos aberto nossas mãos e coração. É uma maneira muito bonita de nos relacionarmos com o outro. Então, abertas nossas mãos. Estou aqui para te ajudar. E o nosso coração pelo princípio da bondade, pelo princípio da lei de amor. Na filosofia budista, eles também destacam que nós não vamos conseguir uma boa colheita se não plantarmos boas sementes. Então, nós falamos lá dentro da filosofia cristã e aqui a gente está falando na filosofia budista. Então, as sementes para a prosperidade são a generosidade e a doação. Portanto, se alguém quer ser bem-sucedido e espera que as coisas aconteçam da maneira que queremos que elas aconteçam, é preciso criar as causas e condições para isso. Então, é preciso criar um ambiente de generosidade, criar um ambiente de bondade, criar um ambiente de partilha e de doação. Gandhi nos ensinou e continua nos ensinando que quem não vive para servir não serve para viver. Então, isso é muito profundo. Então, um dos motivos de estarmos nesse mundo é a nossa transformação. E para que possamos nos transformar, nós precisamos viver as virtudes. Então, precisamos praticar a lei de amor. E a generosidade, ela nos instiga a pensar no sentido de servir, no sentido de doar. E a gente pode começar tudo isso na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos pais, nossos irmãos, com as pessoas com as quais trabalhamos no nosso trabalho. Então é nesse dia a dia que a gente vai cultivando a generosidade. Não é simplesmente naquelas grandes coisas, não. É no dia a dia, nas pequenas experiências, devagar e sempre. E Dalai Lama nos fala que cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Por isso que a gente traz uma outra indagação. Como que a filosofia concebe a generosidade?
de tudo que nós falamos em relação à espiritualidade. Espiritualidade numa filosofia cristã, espiritualidade numa filosofia budista, e poderíamos falar da espiritualidade em outras dimensões, em outras filosofias. Então a gente traz essa indagação aqui porque é muito importante. Nós falamos na primeira live, sobre filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? Lá a gente deu até o exemplo de que a generosidade pode ser uma filosofia de vida. Então, procurando responder e aprofundar essa questão, na dimensão da filosofia, destacaríamos a generosidade e o desejo de ver o outro feliz, de ver melhorias na comunidade onde vivemos, de conquistar a paz para todos. Então, só uma pessoa muito generosa que busca melhoria, de qualidade de vida para todos, sem segundas intenções. Segundas intenções no sentido, eu vou fazer algo por essa comunidade porque eu posso receber isso. Não, ela vai fazer pelo prazer de ver aquela comunidade bem. E não vai ficar preocupado em fazer propaganda, não vai ficar preocupado em ver se as pessoas estão falando, não vai ficar correndo lá nas redes sociais para ver o que as pessoas estão falando e o que ela está fazendo. Ela não vai ter essa preocupação. Ela vai canalizar a energia dela para a generosidade, para fazer o bem independente dessas questões. Mas é importante a gente estar destacando também que nem toda doação é generosa. Uma doação, para ser generosa, precisa ser desinteressada, independente da quantidade, pois o que vale é a qualidade. Então, a gente acabou de dizer. E a gente pode também trazer aquela passagem bíblica que tem, daquela senhora que vai fazer a sua doação quietinha, toda envergonhada, porque ela tinha só algumas moedinhas. E como ela via que aqueles grandes senhores colocavam uma fartura danada, quantidades enormes de moedas de ouro, fazendo aquele barulho para que todos pudessem ouvir, tamanha sua doação, ela faz um silêncio, quietinha, colocando. E aí Jesus nos ensina o quê? Que o que vale ali, o que valeu ali, foi a qualidade, não a quantidade. Porque aquela senhora colocou justamente aquilo que ela tinha. Ela compartilhou justamente o que ela tinha. Enquanto que os outros fizeram doações do supérfluo, fizeram doações do que eles não precisavam. Então é nesse sentido também que a gente precisa estar analisando como que nós queremos cultivar a generosidade. Nós gostaríamos de cultivar a generosidade em qual dimensão? Por isso que generosidade é muito mais do que atitude de doar e ajudar. Agir com generosidade implica em fazer o bem pelo prazer de ver o outro bem. A generosidade caracteriza-se por ser uma virtude por excelência altruísta. Quando eu tenho compaixão, quando eu percebo a necessidade do outro, e não faço por mim, eu faço pelo outro. Pode-se ter generosidade em pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Essa é outra coisa importante que a gente precisa trazer aqui para discutir. A generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais. Pode-se ter generosidade ao orar pelo outro, ao compartilhar conhecimentos, ao repartir o reconhecimento e as vitórias com todos aqueles que ajudaram na trajetória. São as atitudes que eu venho vivendo no meu cotidiano. As pequenas ações, as pequenas generosas ações. Dessa forma, a generosidade nos eleva em direção aos outros e em direção a nós mesmos.
enquanto libertos do nosso pequeno eu, enquanto libertos da nossa usura, né, da nossa vaidade, da nossa avareza. Cultivar a generosidade vai nos ajudando nessa libertação. Nesse sentido é que nós falamos que ela nos liberta das más tendências. Então, o egoísmo, a arrogância, né, tudo isso vai se desconstruindo nesse dia a dia generoso. Com base, né, em todas essas questões que nós colocamos, outra indagação é fundamental da gente estar fazendo quando a gente está se propondo a estudar, né, sobre a generosidade. E a ciência? Como vê a generosidade? Estudos têm chamado a atenção para a natureza generosa do ser humano, destacando uma relação entre comportamento generoso e saúde psicológica, de modo que o comportamento generoso vem da abundância e da riqueza interior. Considerando essas questões, a ciência tem descoberto significativas alterações no bem-estar, quando a pessoa está num processo, né, de doação, no processo de servir, no processo de ajudar. Então, o grande beneficiado é quem é generoso. Vários relatos evidenciam que a sensação produzida pelos atos da generosidade afeta diferentes aspectos de nosso bem-estar. Aquela sensação agradável que temos de ajudar o outro. A gente vê esses relatos em várias reportagens, documentários, vizinhos, pessoas, né, com as quais a gente convive, falando sobre isso. Então, essas pessoas têm falado que a partir do momento que sintonizaram com a generosidade, perceberam melhoras na sua saúde física, mental e emocional. E é nesse sentido que falamos que os seres humanos prosperam quando agem com generosidade. Quando estamos bem, prosperamos. E a prosperidade que a gente traz aqui não é a prosperidade no sentido do enriquecimento material, do ficar rico. É uma prosperidade no sentido de um bem-estar. A prosperidade no sentido de estar bem nesse tempo e espaço. De uma gratidão em relação ao que tem. Não de uma insatisfação e aí numa busca incessante pelo bem material, em detrimento do ser. É a prosperidade no sentido de que tudo que nós temos aqui foi feito e produzido com tamanha generosidade. E eu sou grata por isso. Eu prospero. Eu prospero no sentido de me constituir cada vez uma pessoa melhor. É dessa prosperidade que nós precisamos. Trouxemos também, né, com base nesses estudos, alguns benefícios da generosidade. Porque a gente fala da generosidade no sentido da nossa transformação espiritual e nessa transformação nós temos benefícios, né? Porque ela aumenta a expectativa de vida, ela melhora a saúde cardíaca, ela alivia a ansiedade e a depressão, ela diminui a dor, ela aumenta a felicidade, ela te dá energia e ela é contagiosa. Porque quando nós estamos empenhados nessa virtude, nós atraímos para junto de nós energias do bem. E quando a gente atrai energias do bem, nós também transbordamos energias do bem. Então, por isso, nós contagiamos, né, o outro e somos contagiados pelos princípios do bem, da lei de amor. Cultive a generosidade. Seja feliz. Essa é a máxima que a gente pode estar trazendo. Porque a generosidade, ela deve ser cultivada. Se eu sinto que eu não sou generosa, se eu sinto que eu ainda não estou praticando a generosidade, porque ainda estou imbuída pelos princípios da avareza, do orgulho,
né, da usura, né, do apego. Se eu sinto que ainda estou, eu preciso colocar como meta, né, a generosidade e cultivá-la, exercitá-la no meu dia a dia. Né? Aprende-se a ser generoso. É um processo de aprendizado. E nós temos aí uma fartura de possibilidades, né, nesse mundo para nos ajudar nesse processo de cultivo da generosidade. Se a gente olhar com um olhar atento, se a gente começar a perceber, né, o mundo à nossa volta com um olhar atento, nós vamos entender que tudo acontece, muitas coisas acontecem na nossa vida justamente para cutucar, né, para nos ajudar a fazer germinar essa semente da generosidade que está plantada em nós. Ela já está plantada. Deus já plantou em nosso coração. É preciso que agora nós consigamos fazer com que ela germine. Essa semente precisa ser germinada. E para ser germinada, ela precisa ser adubada, cultivada, cuidada. E um modo de fazer isso é praticando a generosidade no dia a dia. Sim, a generosidade deve ser cultivada com muito empenho. Quando a cultivamos, provocamos a germinação de outras virtudes, como a humildade, a compaixão, a gratidão. Nós falamos em algum momento, né, dos outros vídeos, que estabelecermos uma virtude como meta ajuda também no cultivo das outras virtudes, que tudo está num processo, né, tudo está interrelacionado. Então, por isso deve ser cultivada desde a infância. A generosidade precisa ser cultivada desde a infância. E nós adultos temos um grande compromisso com as nossas crianças, que é de ensiná-las, né, num processo de generosidade. E ensiná-las num processo de generosidade é na prática. A criança aprende vendo na prática. Então, agora, sempre há tempo de começar. Então, nós podemos, se a gente não conseguiu cultivar a generosidade desde a infância, dá para começar agora. E se nós temos corresponsabilidade com as crianças, que possamos começar agora a ensinar as crianças, né, a cultivar a generosidade. Uma outra questão também que a gente gostaria de trazer para esse nosso estudo é que o tempo é a nossa moeda mais preciosa. O tempo é uma generosa doação. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, porque dando o seu tempo, você estará dando uma parte da sua vida que nunca mais vai voltar. Então, ouvir o outro, às vezes tem alguém precisando, você não precisa nem de falar nada, só ouvir. Se precisar falar, né, uma palavra, né, uma sábia palavra, também não tem problema, mas ouça, né, escute, né, ofereça ajuda, ofereça seu tempo. Por isso também que os estudos, né, científicos têm falado muito da importância dos trabalhos voluntários. É importante esse processo. Tudo isso por quê? Porque a generosidade brota do coração. Tudo começa com o nosso pensamento. Mas é aqui, partindo daqui do coração, que nós vamos conseguir fazer o seu cultivo com toda a bondade. Atitudes generosas ajudam no processo de esquecimento dos ressentimentos acumulados na memória. Infelizmente, o eu é memória e vive no passado. Quer sempre voltar ao passado. E o passado acaba com as pessoas, destrói a felicidade, mata o amor, quando esse passado que nós trazemos é um passado doloroso. Então, muitas vezes, quando estamos desprovidos dessa generosidade, né, que perdoa, dessa generosidade que é grata,
dessa generosidade que acolhe, porque estamos imbuídos, né, numa memória de raiva, numa memória de mágoa, de ressentimento. Essa memória, ela é um veneno no cultivo da generosidade. Ao ser generoso com as pessoas ao seu redor, você leva adiante uma corrente do bem. Essa que de alguma maneira irá voltar para você. Então, tornar-se uma pessoa melhor é o primeiro passo para o seu crescimento em todas as áreas da vida, pessoal e profissional. A generosidade, ela nos ajuda nesse processo de nos tornarmos pessoas melhores. Dessa forma, vale reafirmar generosidade no sentido de dar e receber enquanto uma lei universal. Tudo que doamos, que oferecemos, acaba voltando de alguma forma. Ao sermos generosos, refletimos energia de abundância e, conforme temos orientado, atraímos energias afins, nos transbordamos da mesma. Então, quando nós estamos cultivando a generosidade, nós vamos refletir a paz, nós vamos irradiar a paz. O ser generoso é uma pessoa de bem, uma pessoa do bem. Então, generosidade é um sublime sentimento, porque nesse sentimento, mora o amor, que é a lei maior. Então, o amor que reflete a gratidão, a alegria e a paz. Considerando as questões destacadas, conforme as dimensões da espiritualidade, da filosofia e da ciência, é importante reafirmar que a sintonia com a generosidade é uma filosofia de vida que nos conecta com o bem maior, que nos conecta com o divino. Essa virtude nos alinha com as demais práticas do bem.